Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje nós vamos ver a independência, os reis e os súditos do Brasil, página 99. Em meio aos conflitos com os portugueses que desejavam fazer com que o Brasil retornasse à condição de colônia, D. Pedro tomou uma série de decisões que resultaram na independência do nosso país. Veremos agora como o Brasil se organizou diante de suas novas condições políticas. A de um país independente, a primeira Constituição do país e o que ela determinava para os cidadãos brasileiros. Então, aqui nós vamos ver a primeira Constituição do país. Nas monarquias, os súditos são as pessoas que pertencem ao país e que se encontram submetidas à vontade do rei. Constituição é o conjunto das principais leis de um país. Ela regula e organiza o funcionamento do Estado, define poderes e também direitos e deveres dos cidadãos. Então, nenhuma outra lei do país pode entrar em conflito com a Constituição. Então, a Constituição é um conjunto das principais leis de um país. Então, ela tem que ser, lá tem os direitos e os deveres dos cidadãos e devem ser todos respeitados. Aqui eu tenho o retrato da coroação de D. Pedro I. A nova organização do Brasil independente. Quando o Brasil se tornou independente e foi necessário criar leis brasileiras, o novo imperador, D. Pedro I, convocou um grupo de pessoas para formar uma Assembleia Constituinte. Então, quando o Brasil tornou-se independente de Portugal, então havia necessidade de ele ter suas próprias leis. Então, D. Pedro I, ele convocou um grupo de pessoas para formar essa constituinte, essa Assembleia Constituinte. Essa Assembleia, então, ela reunia um grupo ela era formado por um grupo de pessoas, então eram proprietários de terra, intelectuais e alguns poucos empresários ricos, que em nome de toda a população deveriam criar as leis do país. Então, esse grupo de pessoas formava essa Assembleia Constituinte, o qual eles iam criar as leis para o Brasil. O projeto das leis que se tornariam a primeira Constituição do Brasil foi entregue para D. Pedro I em 1823. Essa proposta da Constituição determinava que o novo país seria governado por meio de uma monarquia, mas os poderes do imperador seriam limitados. Então, monarquia é um sistema político em que o governo é exercido por o rei. Então, na primeira Constituição, em 1823, essa Constituição, ela apresentava a proposta em que o governo ele seria por meio da monarquia. Então, quem exerceria o poder era o rei. Porém, ele tinha os poderes limitados. D. Pedro I, porém, não concordou com o que a Assembleia propôs e convocou nova Assembleia para elaborar outro projeto. Finalmente, em 1824, uma nova Constituição foi entregue e aprovada. Então, a de 1823, ele não aprovou, ele não concordou. Por quê? Porque ele tinha os poderes que ele exercia seria limitados. Então, vamos ver aqui, ó. Leia o texto e, com base nele, no que aprendeu, responda as questões. Os deputados brasileiros que participavam da formulação do projeto constituinte de 1823
procuraram limitar os poderes do imperador, pois desconfiavam de suas tendências autoritárias. Essa desconfiança surgiu por causa de duas afirmações de D. Pedro. Então, D. Pedro ele fez duas afirmações que fez com que, no projeto de 1823, eles limitavam o poder do imperador. Por quê? Eles achavam que ele já tinha, né, que ele era autoritário. Então, nessas duas afirmações de D. Pedro, que eu vou ler aqui, que eles desconfiaram isso. A primeira foi na cerimônia de sagração, uma cerimônia que reconhece o poder de um rei. Quando ele afirmou que só defenderia a Constituição se ela fosse digna do Brasil e dele. A segunda, na cerimônia de abertura da Assembleia Constituinte, quando ele disse: espero que a Constituição que façais mereça a minha imperial aceitação. Então, diante dessas duas afirmações, eles desconfiaram essas tendências autoritárias. Segundo o texto, por que os deputados queriam limitar os poderes de D. Pedro? Porque achavam que D. Pedro tinha tendências autoritárias e que, por isso, desejavam limitar seus poderes. 2. Com base em que dados os deputados da Constituinte de 1823 reforçaram seus temores com relação a D. Pedro. Justifique. As falas e discursos de D. Pedro I mostravam seu caráter autoritário. Um exemplo foi a sua afirmação que defenderia a Constituição criada pelos constituintes de 1823, se ela fosse digna dele. 3. Qual foi a reação de D. Pedro ao conhecer as propostas da Assembleia para a primeira Constituição do Brasil? D. Pedro não concordou com a proposta e convocou outro grupo de pessoas para produzir a Constituição. Aqui vocês vão fazer aí a leitura da primeira Constituição. Então, alguns trechos da primeira Constituição brasileira outorgada por D. Pedro, em 25 de março de 1824. Outorgada significa aprovada. Então, vocês façam a leitura dessas duas páginas e depois vocês vão aqui, olha. Agora, tomando como base o trecho da Constituição, aqui seria um trabalho em grupo. Então, eu elaborei para vocês entenderem melhor a Constituição aqui, que seriam, a Constituição é o quê? São as leis, né? Os direitos e os deveres dos cidadãos. Então, vocês vão copiar lá no sistema um texto que vai explicar como era, então explique como era a monarquia implantada no Brasil. Então, como estava dividido o território brasileiro na época da monarquia, quem governava o Brasil e quais eram suas obrigações, que título tinha o governante, qual era a forma de sucessão do chefe de governo, quem era considerado cidadão brasileiro, quais eram os critérios para poder participar das eleições como eleitor e como candidato. Eu vou ler para vocês o texto, que vocês, depois da leitura que vocês fizerem aqui na Constituição, dá para entender melhor. Então, olha só. O território do Brasil, na época da monarquia, era dividido em províncias e governado por um imperador. O monarca não estava sujeito à justiça, era considerado sagrado e tratado por majestade imperial. Então, isso D. Pedro I. Quando morresse, o trono seria ocupado por um descendente legítimo. Então, teria um herdeiro quando ele morresse.
eram considerados eleitores brasileiros todos que nasciam no Brasil, ou os portugueses que moravam aqui quando houve a independência. Contudo, para votar nas assembleias paroquiais, era preciso ter uma renda anual de R$100.000 e só poderiam votar nas eleições para membros do Conselho e da província, deputados, senadores, aqueles que tivessem renda anual de R$20.000. Então, aqui, gente, era quem poderia votar. Já para os candidatos, já para candidatar-se a um cargo político, exigia-se maior renda, que era de R$40.000. Então, vocês vão copiar esse textinho que vai estar lá no sistema, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula.